Então vamos aplaudir Jesus na vida do pastor Abelardo. Muito bem, está à vontade, a casa é nossa, é do nosso pai. Vamos continuar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 5. O mesmo texto que nós lemos de manhã, mas é bom a gente talvez decorar. Mateus 5, de 1 a 3, que fala sobre o desapego e fala sobre a pobreza de espírito. Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Na tradução de vocês é bem-aventurados, felizes, a mesma coisa, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos orar. Tranquilize o seu coração, esqueça de tudo aquilo que é a sua vida, não só lá fora, mas aqui mesmo. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração nessa noite. Peça ao Espírito Santo que a palavra de Jesus Cristo liberte a nossa vida para sermos felizes. Não porque tudo vai bem, ou não porque tudo continuará bem, muitas vezes vai ser pior. Mas peça que o Espírito Santo te dê a graça de ser um pobre, como Jesus nos ensina aqui nessa palavra. Obrigado a Deus por esse dia, por essa noite, por essa semana que se inicia, por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Somos gratos e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Foi um dia muito agradável aqui em Maringá. Desde ontem foi uma bênção poder ter chegado aqui, ter pregado aqui hoje de manhã, conhecido melhor o pastor, almoçamos juntos. Antigamente tinha uma expressão, quando a gente comia demais, a gente falava: nossa, eu comi como um padre, né? Mas hoje pastor come mais do que padre, ó, muito, né? Então eu fui padre, então eu sei como é que é. Continuando o que a gente começou a falar na manhã, só os pobres são felizes. Só os humildes conseguem ter o entendimento pleno da vida que é aqui. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, provavelmente sim. Que você na face dessa terra, você é único. Não existe, não vai existir, não existiu alguém como você. Você é uma criatura única de Deus. Isso é muito profundo. E nós estamos aqui nessa vida, é muito breve a nossa passagem por essa vida. É por isso que eu não sei se vocês lembram do questionamento que eu fiz. O que você tem feito com a sua vida, que é breve? Nós não temos garantia nenhuma se amanhã nós vamos estar aqui vivos. Nós não temos garantia, né? Então, é muito interessante que nós fazemos muitos projetos, né, muitos planos. Nós temos uma agenda lotada. Nós temos a ousadia de pensar que daqui a 10 anos nós vamos estar conquistando a casa própria, sonhada, os filhos formados. A gente tem a pretensão de planejar uma coisa que nós não sabemos. Hoje nós estamos aqui, agora nós estamos aqui. Pode ser que, saindo daqui, ou aqui mesmo, eu já vi muitos pastores morrendo pregando. Nossa, é um desastre, né? Já pensou? Que Deus é esse, né? Para as igrejas que falam muito de prosperidade, falam: mas que eu não vou mais nessa igreja, não. Se até o pastor está morrendo lá, imagina eu. É uma desgraça total, né? Então, a gente vive uma vida, eu não sei se vocês concordam, mas muito idiota.
O egoísmo é uma coisa insana. O apego às coisas é uma coisa assim que beira ao desequilíbrio mental da vida, né? E tudo isso, Jesus vem como Filho de Deus, como Salvador, nos ensinar coisas simples e que nós não queremos entender. Então eu vejo hoje muitos crentes com aparência de conhecimento de Jesus Cristo e que vivem uma fé, eu acho que até vão para o céu. Eu não sei o que vocês pensam da morte, mas eu procuro ter sei, lógico, a Bíblia fala uma coisa, mas eu viajo um pouco, né? Eu acho que no céu, quando a gente fechar o olho aqui, tem muita gente que pensa que vai abrir lá e vai ter um monte de gente, um monte de coral, de anjos voando. Os mais materialistas pensam, né? Vai ter rua de ouro, pedras preciosas, aí vem o galardão, a coroa. Tem gente que fala, vou chegar lá, vou receber uma coroa. Mas, misericórdia. Eu já acho que vai ser diferente. Eu acho que quando a gente fechar o olho aqui, a gente vai abrir lá. E vai ter só Deus à porta, o Pai. E eu acho que Ele vai fazer um silêncio assim, sabe aquele silêncio que incomoda? E eu acho que Ele vai dar uma olhada assim para mim e para você, de cima e embaixo. Ele vai fazer assim. E você vai fazer assim. E eu acho que Ele vai falar só uma coisa. Entra logo. Antes que eu me arrependa. Não vai ter festa, não vai ter... E nós vamos ficar com aquela cara de besta, né? Aí a gente vai saber, talvez, no decorrer dos nossos primeiros momentos lá na eternidade, vai saber, olha, tudo que vocês fizeram, não precisava ter feito. E tudo que vocês precisavam fazer, vocês não fizeram. Por isso que nós somos idiotas da forma como nós vivemos. Porque se nós só temos que viver o aqui e agora, nós vivemos o que foi, né? Quantos de nós aqui não temos raízes profundas de traumas, de coisas que ficaram enraizadas na nossa vida, de tristeza, de perda, de abandono. Quando alguém fala para mim de pessoas abandonadas, eu falo, todos nós um dia fomos abandonados, porque o nosso próprio nascimento foi um abandono, porque a gente estava tudo ali quietinho, né, no útero, seguro, com todas as nutrientes, aquela simbiose, aquela coisa bonita, de repente a natureza faz com que a gente saia, e quando é cortado o cordão umbilical, acabou. Aí vem as ilusões, né? Tem que casar, porque, né? Olha, eu sou a pior pessoa para para falar em encontro de casais. Eu só fui 2 vezes e no segundo que eu fui, teve um transtorno tão grande lá, eu falei, vai ter divórcio aqui para caramba, né? Porque não vai ser moleza, não, né? Porque, né, a gente nasce sozinho, a gente se desenvolve. Primeiro que a gente não pediu nem para nascer onde a gente nasceu, né? Eu não pedi para ter a família que eu tive. Outro dia, já faz tempo, a minha filha era adolescente ainda, ela devia ter uns 15 anos, tivemos uma discussão daquelas, que eu não sei se vocês já tiveram com os filhos de vocês. E ela me falou uma coisa, não pedi para nascer. Quer dizer, você é obrigado a fazer tudo que eu quero, porque eu não pedi para nascer. Olha que coisa gostosa, né? Maravilha. E eu, na hora, eu falei, minha filha, nós estamos empatados, porque eu não pedi para ter você. Eu não pedi. Você veio porque eu nem sei, eu gostaria de ter tido uma outra coisa melhor. Eu gostaria de ter tido uma coisa melhor. Se você não me aceita como um bom pai, como uma coisa, eu também não você não está me agradando em nada, então nós estamos empatados. Só que eu sou teu pai, você é minha filha, e a gente vai ter que se acertar. Então, quando a gente vem numa igreja dessa falar sobre missões,
Hoje eu fiquei encucado a hora que eu saí daqui no culto de manhã. Né? Eu falei, nossa, uma oportunidade de estar numa igreja de classe média, né? média alta, sei lá. Eu vi cada carrão entrando aqui que eu fiquei assim, nossa, eu falei, esse povo aqui não é fraco não, né? Falar de missão. O que esse povo precisa saber de missões? Eles não a vida deles estão tranquilas. Eles vão morrer, vão deixar tudo aí, que se dane o resto, vão brigar com tudo. Eu vejo aqui, vi muitos jovens aqui que provavelmente são universitários e vão seguir a vida deles. O que esse povo precisa? O que eles vão ouvir sobre missões? Chega a ser até humilhante falar, olha, vamos fazer o mês de missões. A igreja tem que ser missionária toda. O culto. Vamos fazer um culto de missões. Eu falei, gente, que povo mais atrasado. Será que eles não entenderam que a nossa vida é uma missão? E nós somos chamados. Qual que é a primeira missão do ser humano? Viver. Viver bem. Viver feliz. Viver pleno. E a única forma que nós temos de ser felizes é seguindo o que Jesus nos orienta. E essa mensagem de hoje é: olha, vocês só vão ser felizes e bem-aventurados se vocês forem desapegados e humildes. Não existe outra possibilidade. Desapego. Né? Eu poderia, estava falando, né? Eu poderia vir aqui, como eu já usei isso durante alguns anos, e depois eu comecei a perceber que era uma crueldade da minha parte, quando alguma igreja me chamava para participar de alguma conferência missionária. Porque o missionário ele tem um grave defeito. Né? E eu vejo esse defeito em todos os missionários. Existe uma arrogância tão grande em alguns missionários. Porque eu trabalho com os pobres, eu trabalho com os índios e anomanos. Então, vocês são obrigados, em outras palavras, as conferências missionárias para mim serviam para isso. Eu estou aqui, eu trabalho com os pobres, vocês não fazem o que eu faço, então vocês são obrigados a me bancar. E a mentalidade da igreja evangélica no Brasil é essa. A igreja terceiriza, o infeliz do missionário que acha que está fazendo missão, mas não está. Porque a igreja não banca o suficiente para ele fazer o que devia ser feito. Eu vou em muitas igrejas e falo, nossa igreja é missionária, nós temos 20 missionários. Aí eu falo, nossa, então, poxa vida, 20 missionários, no mínimo, 2 salários mínimos para cada um. Né? Aí a gente começa a pesquisar, mas quanto vocês mandam para esses 20 missionários? A gente é fiel. 200, 300 reais por mês, a gente está sustentando, eu ia falar um palavrão aqui, porque eu falo muito palavrão. Eu tenho um problema sério de palavrão. Porque eu convivo com pessoas que falam, então a gente... que sustento é esse? Então seria muito gostoso eu chegar aqui e humilhar vocês. Eu vim até pensando em falar para o pessoal da mídia, colocar algumas fotos onde a gente trabalha. Por quê? Porque é sensibilizar o coração e a consciência. Fala, nossa, eu preciso dar uma oferta para esse infeliz. Eu vou sair daqui, eu vou passar lá, eu vou fazer um pix, porque ele vai ajudar as criancinhas pobres que estão morrendo, que são doentes. Nossa, o culto para mim hoje foi muito bom. Eu estou participando sabe o Ministério do Missionário Abelardo? Eu dei uma oferta tão boa que ele vai até conseguir. Né? Eu estou lascado, eu estou me lascando com a oferta que você vai dar. Eu estou me lascando com aquilo que você pode fazer pelo reino de Deus. Eu não vim aqui por causa disso. Eu vim aqui para fazer com que você seja uma pessoa feliz na face dessa terra. E seja desapegado ao ponto de fazer aquilo que Jesus manda você fazer. Não com aquilo que você tem, mas com aquilo que você é. Ixi, vou sair sem nenhum tostão daqui. Né? Porque a gente acha que nós somos muito assim, superiores. Né? Eu fico olhando daqui, a impressão que eu tenho é que vocês não fazem cocô. A impressão que eu tenho é que vocês não... que vocês são perfeitos. A impressão que eu tenho é que vocês têm a sua vida resolvida com Deus. E olhando bem assim, tem uns aqui que já devia ter até morrido, porque já fez o que tinha que fazer.
não serve para mais nada, né? Vamos brincar, né? Não serve para mais nada. E o reino de Deus, ele é diferente do reino desse mundo que nós vivemos hoje, aonde impera o egoísmo, aonde impera a racionalidade, aonde impera a materialidade das coisas. Geralmente, quando a gente vê um irmão entrando numa igreja com um carro bonito, né, a gente fala, esse aí está na bênção. Olha como que Deus, esse é próximo, Deus está prosperando. Aí a gente vê um irmão que desce no ponto de ônibus, que às vezes vem, e a gente já fala assim, esse aí, tá, meu Deus, Deus tem de misericórdia. Eu nem viria na igreja para gastar passagem, para vir na igreja. E às vezes aquele irmão que entra dessa forma, né, necessitado, são os mais felizes. Né? E eu pergunto para você, o que você tem feito da sua vida? Valeu a pena ter vivido até aqui, da forma que você está vivendo ou viveu? Tem valido a pena, por exemplo, os problemas desnecessários que você viveu na sua vida? Por ganância, por vaidade, por orgulho. Tem gente que chega para mim e fala assim, eu estou numa prova e não sei o quê. Quando a gente vai ver, não é prova, né? É consequência de burrice. Por isso que eu acho que ninguém pode julgar, por exemplo, ninguém. Não sou eu que falo, é Jesus que fala. Não julgueis, para não ser julgados. Eu estou aqui hoje olhando para vocês, mas a minha vida tem sido olhar para pessoas que são invisíveis. A gente estava falando sobre isso na sala. E no fundo, nós temos um único problema só. A falta de humildade de reconhecer o amor de Deus e de aceitar o amor de Deus. Tudo que a gente resiste torna para nós um inimigo. Por exemplo, se você resiste à sua aparência, você é um inimigo da sua aparência. Se você resiste, por exemplo, ao jeito difícil que você se torna um inimigo desse jeito difícil que você é. E você se torna cada vez pior. Se você resiste, por exemplo, às situações econômicas que você vive, ou às oportunidades que você não teve, tudo isso se torna um inimigo seu, e você luta contra. E quanto mais você luta, mais inimigo você se torna, e mais infeliz você se torna. Porque nós somos feitos para vivermos na dependência total e restrita de Deus. E em Cristo Jesus, nós não somos apenas uma criatura nesse universo tão complexo. Em Cristo Jesus, nós somos filhos do Criador do universo. Eu acho bárbaro as frases de caminhoneiro, né, que a gente vê nos caminhões. A gente trabalhou muito com os caminhoneiros em alguns anos atrás. E tem uma que me marca muito, fala assim, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Né? É tão ridícula essa frase, mas é tão real. Né? Eu sou filho do dono do mundo. Né? Agora, que intimidade que você tem com esse Pai que conhece você profundamente? Qual que é a intimidade que você tem com o Rei, com o dono do universo, com o Criador de todas as coisas, com o Todo-Poderoso, com o Rei da Glória, com tudo? Qual a intimidade que você tem com Ele? Por que você sofre tanto? Por que você se desvaloriza tanto? Eu falei da brevidade da vida, e ela é breve mesmo. A Bíblia diz que todos os nossos dias
estão contados. Aí eu pergunto para você, vale a pena viver da forma que nós estamos vivendo? Escravos da tecnologia, escravos do nosso passado, escravos de um monte de coisa, e a gente não consegue viver nessa vida a simplicidade do reino de Deus, que são nas coisas simples mesmo. Eu fico bobo de ver, por exemplo, e isso eu tenho porque eu estudei, eu vivi no meio franciscano, e nós somos muito ligados à natureza e tudo mais. Olha, é muito difícil passar algum bichinho perto de mim que eu não admire. Até barata, que todo mundo tem medo. Eu falo, gente, olha a irmã barata, que coisa linda, né? Eu não sei para que serve, mas deve servir para alguma coisa. Nunca estudei sobre barata, né? Mas a Bíblia diz que todo ser que respire, todo ser que respire, louve o Senhor. Você quer uma coisa mais linda do que um beija-flor? Do que uma flor? Do que uma planta? Você quer coisa mais linda do que gente? Hã? Eu esqueço todos os meus problemas quando eu chego na comunidade, ou quando eu estou no meio dos miseráveis, dos fedidos, dos que não têm dente, dos que precisam. Eu me torno a pessoa mais feliz. E a gente falava ali na sala do pastor a respeito de vida com Jesus. Há uns 2 meses mais ou menos, uma menininha da comunidade chegou para mim. Ela é uma graça e ela me fez uma pergunta que me arrebentou. Ela fez eu abaixar e ela quis falar no meu ouvido. Ela falou assim: o senhor conhece Deus? Eu falei, conheço. Aí ela falou assim, nós somos todos irmãos? Olha que pergunta teológica muito difícil, né? A menina perguntou, o senhor conhece Deus? Nós somos todos irmãos? Se eu fosse muito crente, eu ia falar, não. Eu sou filho, mas você é criatura. Eu sou filho de Deus, mas você, olha, se você morrer, você vai para o inferno. Olha que maneira gostosa de falar do poder de Deus. E eu, no automático, eu falei, olha, nós somos todos irmãos. Ela falou assim, você conversa com Deus todos os dias, tudo no meu ouvido. Eu falei, conversa. Aí ela falou assim, fala para ele, vim me visitar. Que eu amo muito ele, mas eu não conheço ele ainda. Fala para ele vir me visitar. O que você faz com uma criança dessa? Eu só vejo nessa criança a necessidade de Deus. E ela que vive em condições, na minha opinião, sub-humanas. Aí toda vez que eu chego lá, eu falo assim, olha, ele veio te visitar? E ela fala que sim. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu creio que sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu gostaria que você não respondesse, mas que você pensasse. Quem é Jesus para você? Por que você diz que ama a Jesus, adora Jesus, e você tem dificuldade de conviver com você mesmo? E dificuldade de conviver com os outros? Nós falávamos lá na sala do pastor agora, a respeito de ver Jesus. Nunca ninguém aqui viu Jesus. Eu, fisicamente, eu nunca vi Jesus. Eu tenho uma noção de como ele deve ser.
Mas eu, há muitos anos, e eu tenho 44 anos de vida no trabalho, eu não sei, eu tenho uma dificuldade quando alguém chega para mim e fala assim, eu não sou do mundo. Eu falo, meu Deus do céu, é da onde então? Né? Sei lá. Né? Mas eu posso falar, eu nunca tive experiências assim tão pavorosas do mundo. Eu sempre fui, desde criança, eu fui para o seminário e nunca mais saí. A minha vida tem sido com o sofrimento humano. Né? E eu posso dizer para vocês, e desafio a vocês a fazerem essa experiência. Eu vejo Jesus todos os dias. Eu toco em Jesus todos os dias. E é uma experiência que só quem tem pode avaliar. Você sabe o que é? Eu tive uma experiência há um tempo atrás, eu fui visitar um doente terminal no Hospital do Câncer em São Paulo, e ele estava morrendo mesmo. Estava no isolamento da UTI, uma UTI enorme, com um monte de coisa, e ele estava isolado. E eu entrei lá, conversamos muito sobre a morte, conversamos muito sobre o paraíso, sobre Jesus, uma pessoa muito crente, mas com muito medo de morrer. E ele sabia. E foi uma conversa muito simples, muito coisa, ele chorou muito, tudo. E eu saí de lá, e quando eu fui tirar as roupas e me lavar, né, na pia tinha um espelho, e eu comecei a olhar do espelho uma senhora, muito idosa, sentada na cama, com um monte de aparelho. E aquela mulher me chamou a atenção, porque ela estava ali também, em fase terminal, fase final. E quando eu terminei de me lavar ali, eu fui até o leito dela. E eu fiz a pergunta mais idiota do mundo. Eu falei, e aí? Tudo em paz? E, para minha surpresa, aquela mulher abriu um sorriso. E ela falou, tudo em paz. Porque com Jesus na barca, tudo está em paz. E um sorriso. Eu não sei se existe sorriso sobrenatural, eu não entendo nada de sobrenatural, eu não tenho muita experiência com sobrenatural. Mas eu acho que aquele sorriso era sobrenatural. 3 dias depois eu voltei lá, e a pessoa que eu atendia ainda estava viva, mas ela já tinha morrido. E eu nunca esqueci esse sorriso. Com Jesus na barca, tudo vai bem. Nós somos chamados por Jesus Cristo e pelo seu Evangelho a sermos diferentes neste mundo. Nós somos chamados a cuidar de Jesus na manjedoura. Nós somos chamados a cuidar de Jesus no doente. Nós somos chamados a ver Jesus no peregrino. Eu não sei se você já se colocou no lugar das pessoas que estão em guerra na Ucrânia, na Síria, que tiveram que perderam, tudo. Estão em algum lugar do mundo, se puderam se salvar. Eu não sei se você já se colocou no lugar daquela pessoa que não teve a oportunidade que você teve, por isso ele está hoje na marginalidade. Porque, na verdade, todos nós buscamos nesse universo breve da vida uma solução para os nossos vazios, que só podem ser preenchidos por uma pessoa específica, Jesus Cristo. Quando você vê alguém se matando na cachaça, aquela pessoa, inconscientemente, ele está buscando alguma coisa que preencha a sua vida. Se você vê, por exemplo, alguém que está nas drogas, nas desgraças da droga, é alguém que está desesperadamente procurando alguma coisa que preencha a sua vida. E todos nós procuramos desesperadamente alguma coisa que preencha a nossa vida.
Você ama a Jesus Cristo? Mateus 25, 31 em diante diz assim: olha, quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, os anjos, e ele vai separar os bodes das ovelhas, e vai dizer para você que é ovelha: vinde benditos do meu Pai. Tive fome, tive sede, tive nu, fui forasteiro, fui enfermo, tive preso. Aí perguntam para Jesus: quando é que nós te vimos nessa situação? Quando eu vejo na Praça da Sé ou na Baixada do Glicério, onde a gente vive um tempo da vida da gente, eu vejo aqueles jovens e adolescentes perdidos. Existe uma nova droga, que eu pelo menos conheci agora há pouco tempo, que deixa a criança e o jovem que está nessa situação como um zumbi. É até falado que é uma droga zumbi, sei lá como é que chama o nome técnico. E ela dura 5 minutos. A pessoa fica num estado, eu vi muitas crianças assim, e depois ela vai se acalmando, e tanto é que os traficantes agora estão até diminuindo a venda, porque tem matado muita gente. Lá, quando as drogas começam a matar muito, eles... é uma coisa impressionante isso, né? Tão diabólico, tão... E quando eu fico vendo aquilo, lógico, eu estou vendo o sofrimento ali, físico, daquele indivíduo, mas eu fico pensando nos pais. Quantas pessoas hoje, lá em São Paulo, eu falo lá porque eu vivo lá, não sei qual que é a realidade de vocês aqui, jovens bonitos, meninas bonitas, que se perderam, e que muitas vezes os pais estão no desespero procurando. Voltando na questão de ver Jesus, no final do ano, trabalhando com o pessoal de reciclável, e na rua também, um Fernando. O Fernando é uma pessoa que está em situação de rua, que a gente deu barraca, a gente acompanha, um rapaz muito dócil, tudo, mas usuário de droga. Compramos agora compramos para um que foi preso, aí eu doei para ele. Aí esses carrinhos que pega reciclável, tudo. E um dia eu cheguei lá na barraquinha dele, ele estava com as pernas todas com furúnculo, mas tudo muito infeccionado, né? E ele estava desesperado. E eu fotografei tudo aquilo e mandei para a médica, e ela falou: olha, tem que ser antibiótico, tem que ser isso, aquilo, tal, tal, tal. E tem que limpar essa ferida, você tem que limpar essa ferida, essas feridas aí, e fotografa de novo, que aí eu vou mandar o remédio, que tem que ser, né? E eu falei: ó, Fernando, vamos... Aí mandei na farmácia, compraram bucha e água, soro fisiológico, tudo, luva, e eu comecei a limpar. E eu sabia que estava doendo, porque estava muito infeccionado ali, né? E limpando, e o outro jogando água, e a gente... E, de repente, eu vi ele chorando. Eu falei: aguenta firme, está doendo, está chorando por quê? Aí fiquei bravo, né? Usar droga, essas coisas, não chora, né? Aí, por causa de um negocinho, está chorando por quê, Fernando? Ele falou: estou chorando porque fazia muito tempo que ninguém cuidava de mim. O que eu senti naquele ser humano? A presença de Jesus. Eu ontem, quase que eu não vim. Eu não falei para vocês porque ia ser muito chato, né? Já tinha recebido a oferta. Na oferta não, já tinha recebido as despesas, que foi uma despesa que dava para ir para
para Lisboa, eu acho. Vocês são muito generosos. Eu teria ido para a Disney, né? Mas ontem, por exemplo, na sexta-feira, a gente teve que comprar uma capa de colchão hospitalar para uma criança, que eu falei aqui de manhã, que tem uma síndrome de... Ela tem 3 anos e pesa quase 40 quilos, cega, autista e tudo mais. E é um caso que está me tirando muita paz. A mãe totalmente misericórdia. Aí eu falei, bom, vamos levar essa capa na sexta-feira, porque sábado nós vamos para Maringá, a gente vai mais tranquilo. Não, não, vamos no sábado, porque de lá já é caminho, acabamos saindo lá meio-dia de São Paulo. Só que quando eu cheguei na casa da Maria Fernanda, da menina, era quase 10h30, 11 horas da manhã. Batia na favela, tudo barraco, né? Ninguém. De repente sai a mãe lá, toda, acordando aquela hora. O lado humano da gente. Né? E eu já entrei entrando. Qualquer hora eu vou levar um tiro, qualquer hora alguém vai me... Né? Porque a gente tem que ensinar, a gente tem que ter um amor também de ensino, de responsabilidade. Às vezes eu sou meio grosso, às vezes eu sou meio estúpido, mas as pessoas conseguem entender isso como amor. E a hora que eu entro, assim, que eu abro um cheiro horrível, porque não tem muita ventilação, é insalubre tudo aquilo. Né? Eu vejo a Maria Fernanda no chão e um rapaz dormindo lá com a mulher. Ah, mas eu fiquei doido. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? O que eu tenho a ver com isso? Eu queria tirar a menina de lá. A minha atitude seria, não, essa menina vai morrer aqui. E eu não vejo a hora de chegar em São Paulo amanhã, porque terça-feira nós temos médico para levar essa criança. Se essa criança continuar lá, eu não sei o que pode acontecer. E vai morrer? Vai. É uma criança condenada, já nasceu condenada. Mas na minha vida ela tem sido uma grande bênção. Eu consigo enxergar ali naquela miséria, naquele sofrimento, o Jesus que nasceu na manjedoura. Eu consigo enxergar nessa desgraça social e humana a presença gloriosa de Jesus. Uma menininha que nós internamos há um mês, mais ou menos, com muito piolho, e a gente tentou tratar do piolho, mas ali onde ela estava também, um lugar de muita pobreza, de muita sujeira, e foi criando feridas na cabecinha dela. Uma menina tem 5 anos, mas é muito mirradinha. E ela começou a chorar com muita dor de cabeça, e as feridas saindo líquido. E foi para o hospital. Aí chegou lá, foi uma confusão danada. Começaram a tirar berne da cabecinha da criança. Isabela, linda. E no isolamento lá, porque precisava tirar. E a internação foi complicando, e eu só sei dizer que no final tiraram mais de 300 bernes. Você sabe o que é isso? Ao ponto do Conselho Tutelar falar assim, olha, o que vocês vão fazer? Vocês precisam tomar uma providência, porque senão, e agora outra que vai ter que ir para o médico, porque talvez tenha tido algum problema neurológico. E um dia que eu cheguei lá para visitar, eu falei assim, Isabela, o que você quer que eu traga para você? Porque ela estava assim, imagina a cena, devia doer muito, imagina 300 bichinhos daquele, né? Eu não sei como é que é o funcionamento disso, nasce e sai.
E ela estava ali humilhada, cansada, porque só na parte da noite que os enfermeiros iam lá e colocavam o negócio, começava a sair. E eles colocavam num copinho, eu tenho até tudo gravado, quem tiver estômago para ver. Né? E a menina já estava cansada. Eu falei, Isabela, o que você quer que o tio traga para você? Quer uma boneca? Quer alguma coisa? Né? Ela falou que quer uma boneca. Eu insisti muito para ela pedir a boneca. Aí me chamou muita atenção. Eu falei, que boneca que você quer com o tio? Eu não entendo nada de boneca. Eu sei que tem boneca de tudo quanto é tipo. E ela pediu uma boneca, ela falou um nome, eu até fiquei, Roboc, não sei o quê, uma boneca reborn, um negócio. Aí eu falei, bom, como eu não sabia o que era, eu falei, o tio vai trazer amanhã. Eu falei, fica tranquilo que amanhã o tio vai trazer a boneca. Aí no outro dia eu tive que ir num shopping lá para conversar com uma pessoa. E eu falei, bom, vou ver aqui, né? Eu não tenho noção de nada. Né? Entrei numa loja de brinquedo lá, aí mostrei no celular que tinha escrito lá. Ela falou, tem, a boneca tem. Ela falou, a mais barata. Eu contei a história para ver se ganhava. Pensando que custava. Eu não tenho muita noção de dinheiro, não. Eu sou péssimo para... Eu acho tudo barato. Para mim, não tem... Ela falou assim, olha, a mais barata dessa aqui custa R$ 1.300. Eu quase tive um troço. Eu falei, não, como é que eu vou dar uma boneca de R$ 1.300? Mas nem morto, nem que reboque, reborn, que vai ficar sem, vai morrer sem. Nunca essa menina vai ter uma reborn na vida, porque não vai ter. E fim de papo. Aí saí de lá, passei nas Americanas, comprei. Aí eu fui muito criativo, aí Deus ajuda a gente, né? Falei, bom, já que ela está internada, tem uma aqui de 99, que tem um negocinho de médico para brincar, tudo. Tá bom demais. E levei a de 99. E ela ficou feliz da vida. E eu fiquei curioso para saber. A boneca é bonitinha, parece uma criancinha mesmo. Né? Diz que tem até de 6 mil, 8 mil. Eu falei, gente, tem gente que compra? Ela falou, tem. Eu falei, misericórdia. Então, eu encerro, meus irmãos, dizendo para você o seguinte. Valorize um pouco você como ser único nesse mundo. Qualifique melhor aquilo que você quer para você na sua vida, baseado nos ensinos de Jesus. Você é chamado a viver. Tem gente que fala, mas você tem um chamado para ser missionário. Não, eu tenho um chamado à vida. E eu entendi que em Cristo Jesus eu sou chamado também a fazer o que tem que ser feito. O que você gostaria que fizessem para você? Como é que você gostaria de ser tratado? Outro dia nós chegamos lá na Sé, eu, mais um pastor e mais um missionário. E a gente já tem a clientela da gente bem... Aí tinha uma mulher lá com um monte de criança e ela é um barato. A gente começa a conversar com ela, você começa até a entender o sofrimento dela, com os netos, é uma desgraceira tudo. Criança, tudo. Eram umas 8h30 da noite e todo mundo com fome. Porque aquele dia não tinha tido ninguém que fosse lá levar doações de comida, aquilo outro. E eu contei assim, mais ou menos, devia ter umas 15 pessoas, entre crianças, a maioria crianças e alguns adultos, jovens. E eu falei, bom, eu recebi uma ofertinha hoje. Eu falei, gente, vamos jantar? Aí virou aquela festa, né? Não, você vai buscar marmiteca, porque eles são viciados em marmita, né? Eu falei, não, filho. Eu falei, não, nós vamos jantar num restaurante.
nós vamos entrar. E tem um restaurante simples ali na Sé que eu falei, não sei se vão deixar a gente entrar nas mesas. A gente teve que ocupar umas 6, 7 mesas, né, fora, num ambiente bem tranquilo, as crianças, aquela bagunça, todo mundo se sentindo o bam, bam, bam. As crianças optaram por comer salada de fruta. E como foi gostoso ver algumas crianças comendo aquela salada de fruta com tanta... E aí pediram frango, linguiça, carne e tudo. Eu só sei dizer que foi uma mesa farta, com refrigerante e tudo. E ali a gente... e as crianças comiam e pediam um pedacinho de carne também, misturavam com a salada de fruta, aquela salada realmente, né, de coisa e tudo. E foram uns momentos assim, tão gostosos, né, tão significativos para mim. Aí muitos podem estar perguntando, mas e aí, o que você ganha com isso? O que essas pessoas, né? Mas através dessas atitudes de estar próximo de Jesus, sofredor, eu sou mais necessitado. Eu digo para vocês que a comunidade de favela onde eu pretendo passar esse ano lá de forma muito profunda, aquilo ali é uma necessidade para a minha vida, mais do que a necessidade deles. Quando eu não vou lá, eu sinto falta, que faz bem para mim. E agora eu encerro mesmo. Eu tive uma depressão muito profunda o ano passado. Uma depressão de querer morrer. Eu não sei se vocês já ouviram falar em depressão. Aqui também em Maringá tem, não? Deve ter, né? Eu tive uma depressão severa. Que eu tive que ser internado a princípio. E depois um acompanhamento psiquiátrico muito intenso. Nossa, quando vem assim é para acabar, né? É o tempo. Né? Nossa, menino, eu tenho um trauma desse negócio, quando a gente vai numa igreja e começa a tocar. É como se fosse assim, cala a boca, tá? Já acabou. Dá um tempinho aí que eu já vou acabar. Já. E nessa depressão, eu levantava quando eu tinha ânimo para levantar, e eu saía na minha varanda, onde eu estava morando, numa chácara, e eu via muitas árvores. E a única coisa que eu gostaria era de ter forças para chegar até uma árvore daquela e me matar. Mas nem forças para isso eu tinha. Vontade de morrer profundo. Eu voltava para a cama, eu dormia, descia para comer alguma coisa, voltava. Um momento realmente muito profundo, de sofrimento pessoal. Só que Deus, Ele foi tendo misericórdia, porque eu tinha momentos em que eu buscava a presença de Deus em oração. Às vezes até gemia só. Mas Deus sabia. E Deus foi me dando vida, foi me restaurando, com todos os remédios, com todo o tratamento. E eu tenho muitas complicações de saúde. Eu tenho consciência que eu não vou, humanamente falando, eu não tenho muita vida. Né? Então eu fiz um acordo com Deus. Eu falei assim, olha, já que o Senhor não me quer aí, já que o Senhor não me leva,
Já que o senhor acha que aqui ainda tem alguma coisa para fazer, então eu quero morrer fazendo alguma coisa. Não para ninguém. Deus não precisa de mim para nada. Deus não precisa de você para nada. Mas eu estou descobrindo que a grande solução da vida é você se colocar a serviço do outro. Eu vi muitas crianças aqui nessa igreja hoje. Eu conheci pouquíssimas pessoas, cumprimentei pouquíssimas pessoas. Mas eu espero que vocês nunca esqueçam isso. Você é um único ser. Em Cristo Jesus você é filho. E uma quarta coisa. Deus, Ele tem um amor escandaloso por você e por mim. Eu coloco à disposição a nossa vida lá em São Paulo. Às vezes, se você passar por São Paulo, dá uma ligada, vai viver com a gente um pouco. Peço sim que vocês comprem o resto dos livros que estão lá, pelo amor de Deus. É uma porcaria. Mas ele é bom para evangelismo, eu acho que vale a pena comprar. Inclusive no estoque lá, eu ouvi falar que deve ter uns 2.000 livros. Quem sabe Deus não toca o coração de alguém aí, eu posso até mandar para vocês. Mas paga hoje. Paga hoje. Espera aí um pouquinho. Falando em dinheiro, isso aí aconteceu comigo há um bom tempo atrás. Eu pregando numa igreja rica, presbiteriano é tudo. E eu ia lá todo ano, e chegou um dia que eu fui lá, preguei tudo, e a gente vai à porta da igreja para despedir dos membros da igreja, tudo. E chegou um senhor para mim que eu sabia que era um dos homens mais ricos, eu acho que do estado. Eu não vou falar para vocês aí onde era, porque vai ser fácil. E ele chegou para mim e falou assim: nossa, reverendo, toda vez que o senhor vem aqui, o senhor arrebenta comigo, eu sempre quis ajudar. Eu tenho uma bronca quando alguém chega, pastor, quero ajudar. Eu falei, não estou precisando de ajuda, não, vai ajudar a sua mulher, teus filhos. Eu estou precisando de gente que invista no reino de Deus, porque tem gente que tem essa... Eu sempre tive vontade de ajudar o senhor, e nunca tive oportunidade. Eu falei, quase que eu falei, filho de uma... nunca teve oportunidade, eu sempre vim aqui, ele sempre ouviu, nunca teve oportunidade. Aí ele falou para mim, que dia que você vai embora? Eu falei, vou terça-feira. Não, quarta-feira eu vou embora. Ele falou, terça-feira, o senhor pode vir aqui na igreja para a gente conversar? Eu quero ajudar. Meus irmãos, o lado humano da gente é horrível, né? Não sei se o de vocês presta, mas o meu... A hora que ele falou terça-feira, eu falei, pronto, nunca mais eu vou viver nessa miséria de missionário, de ficar... Eu falei, esse homem, do tanto dinheiro que ele tem, ele vai arrebentar com a boca do balão, ele vai, né, e não dormir, gente. Aquele dia acabou, o domingo acabou, segunda-feira não passava, e eu fazendo conta, e a gente tem muitos projetos. Eu falei, vai que, né, e terça-feira não chegar, terça-feira de manhã, na hora marcada, eu chego lá na igreja, um monte de gente da frente da igreja, os diáconos lá na porta, e eu vi lá as coroas, tudo. Eu falei, morreu alguém, né? Aí eu cheguei para o diácono e falei, quem morreu? Ele falou, reverendo, o senhor não está sabendo? Eu falei, não, o doutor fulano. A hora que ele falou, vocês estão rindo, porque não foi com vocês. Mas eu fiquei tão... Me deu uma tristeza tão grande que eu fiquei pior do que a viúva, eu acho. Os filhos, as coisas. Eu fiquei assim. Aí me deu uma tristeza. Eu comecei a passar mal. E fui para o lado do fundo da igreja, do lado. Fui lá na cozinha, tomei água. E revoltadíssimo com Deus, né? Eu falei, Senhor, o senhor não brinca desse jeito, não.
O Senhor pode ter os motivos do Senhor, os propósitos. Eu tenho uma raiva quando alguém fala, tem propósito. Lógico que tem, mas um propósito desse não tem sentido. Eu falei, para. Né? E eu, com muito custo, cheguei lá, cumprimentei a família, olhei para o defunto, não sabia se eu chorava, se eu xingava, se eu... Aí, duas coisas que eu aprendi nesse evento, trágico para mim. Né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu já percebi que teve algumas pessoas que perguntaram, quando é que você vai embora? Eu falei, vou amanhã cedo. Então, não adianta. Então, se você quiser dar uma oferta, um pix, um negócio, sei lá o quê, faça hoje. Não deixe para amanhã não, porque eu não sei se você vai morrer. E nós estamos precisando de muito dinheiro essa semana para fazer algumas coisas urgentes. Vamos ficar de pé, foi uma alegria ter estado aqui. Né? Eu espero, pode tocar agora, meu filho. Pode tocar. Agora eu já vou embora. Eu fiquei com tanta raiva que eu quase que eu vou falar mais, mas não vou falar nada. Estou brincando, viu? Fiquei muito feliz de estar com vocês até agora. E, nossa, falei demais mesmo, 9 horas. Agora todo mundo vai sair daqui, tomar um lanchinho, comer uma pizza. Glória a Deus que tem sobra do que comeu no almoço. Senhor, muito obrigado por esse dia de reflexão sobre a vida. Eu espero que o Senhor tenha alcançado o propósito de me trazer a essa igreja. Eu te peço que o Senhor cuide de cada vida aqui. Que o Senhor dê sentido a cada vida aqui. E que as vidas aqui possam ser transformadas pelo poder que só há no seu nome. Obrigado pelos pastores que me acolheram aqui. Obrigado por tudo aquilo que eu experimentei na minha vida neste domingo. Guarda a vida de cada um. Que o Senhor possa ter mexido nas estruturas do coração de cada um com o poder da Tua palavra. E que essa igreja nunca perca a visão de reino. A visão do amor, do desprendimento, da pobreza tão necessária para sermos felizes. Obrigado a Deus por esse dia. Guarda-nos na sua paz. Oramos por Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém.